Mais uma vez, a graça. Eu estou perdoada, irmã? Eu esqueci de perguntar. Assim. Amém. A graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Essa noite vamos dar continuidade àquele estudo em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou pedir que coloque aí, por favor, Colossenses 3, 1 a 17. A gente vai ler, portanto, vamos prestar bem atenção, né, à palavra. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deixa aí um pouquinho, volta aí. Se foram ressuscitados juntamente com Cristo. Toda vez no batismo, ele sempre dá essa palavra, lembrando, trazendo a verdade de que o batismo é um sepultamento. E que no momento em que desce as águas, o velho homem é sepultado e o novo homem é ressuscitado para viver uma vida ressurreta. E quantos aqui já foram batizados? Pouquinha, gente. Quantos foram batizados? Quantos foram sepultados? E quantos foram ressuscitados? Então, a palavra é para você. Se você foi ressuscitado... Foi ressuscitado? Então, vamos lá. Continua, versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas do alto. Quantos, gente, acontece de viver uma vida como ímpio? Sabe o que é uma impiedade? São pessoas que não consideram Deus na vida. Não consideram Deus. Acordam e... Tem até um livro do Benihim chamado Bom Dia, Espírito Santo. E não dá nenhum bom dia ao Espírito Santo. Levanta, vai fazer suas atividades, o que tem que fazer. Às vezes, atividade física, trabalhar, sai correndo, leva a criança para a escola, e blá, 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 e volta. E nem lembra de que Deus existe. Isso se chama impiedade, sabia? Viver como ímpio. Viver como se Deus não existisse. E depois vai para a igreja, participa do seu culto, participa da conexão, mas passa um dia sem buscar as coisas de cima, sem buscar as coisas do alto. Não nas que são aqui da terra. Então, o nosso dia, se fomos ressuscitados com Cristo, então começamos o nosso dia como? Buscando as coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Continua. Porque vocês morreram. Ei, vocês morreram. Você morreu. Morreu. Isso é uma verdade. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você morreu. Isso é verdade. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Próximo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Próximo. Portanto... É a partir daí que a gente, que foi trabalhado na semana passada. Portanto, significa o quê? Consequentemente, já que vocês morreram, já que vocês foram ressuscitados, portanto, consequentemente, leiam comigo, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Essas coisas aí são incompatíveis com uma vida que foi ressuscitada, cujo velho homem foi sepultado, cujo novo homem assumiu o controle. Olha as coisas que não pertencem mais à sua vida, que você tem que fazer morrer. Uma coisa que Nilo chamou muita atenção, na semana passada, é que quem faz morrer é você. Não é o Espírito Santo que vai fazer com que eu deixe de pecar. É você que vai fazer morrer a imoralidade sexual, a impureza,
as paixões, os maus desejos, e a avareza, que é a idolatria. Sabe uma maneira de eu fazer morrer, por exemplo, aquela planta, aquela palmeira bonita? Diz uma maneira de fazer morrer. Não vou molhar, não vou cuidar. Eu vou deixar com que ela morra. É só eu abandonar e ela vai morrer. É assim que a gente faz morrer as coisas que são pecado em nossa vida. Deixar de alimentá-las, deixar de dar lugar a elas em nossa vida, porque elas são incompatíveis com a vida ressurreta, com a vida em Deus. Somos nós quem fazemos isso. É você quem faz isso. Próximo. Por causa destas coisas é que vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pode continuar os versículos. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Se despir. Eles falou ali em Coríntios, falou sobre Paulo lembrando sobre o despir e se revestir. E nós vamos falar hoje novamente sobre se despir e se revestir. E vestir de Cristo. É isso que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje, e quer nos ensinar, é que a gente precisa nos vestir de Cristo, nos despir dessas práticas que antes, no passado, andávamos nelas, e nos vestir de novas práticas, até que nós cheguemos à semelhança de Cristo, que é o alvo de Deus em cada um de nós. Então, não mintam uns aos outros. O voto anterior. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E, próximo, e se o quê? Revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha, vocês se despiram do velho homem e se vestiram, revestiram do novo homem. Todos nós precisamos nos revestir. E a gente vai falar do que a gente precisa se revestir hoje. Vamos lá? Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa proposta de Deus é para todos nós. Não existe dizer assim, esse processo de desvestir, de despir e de se vestir de Cristo, depende da cultura, depende da condição cultural, da condição financeira. Não, é para todo mundo, para bárbaro, para circunciso, para incircunciso, para bárbaro, para escravo, para livre. A proposta é para mim e para você, é para todos igualmente, nos despirmos e nos vestirmos de Cristo. O 12. Portanto, novamente, portanto. Esse portanto significa, consequentemente, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos parar aí. E vamos começar aqui. Coloque o PowerPoint, por favor. Ok. Então, quais foram as realidades que a gente viu naqueles versículos de Colossenses e que foram estudados na semana passada? Vocês, em amarelo, morreram. Se vocês foram ressuscitados, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, essa é a realidade espiritual. Vocês morreram, vocês foram ressuscitados e serão manifestados com Ele em glória.
Então, há aquela incompatibilidade com aquelas práticas anteriores, como quando nós andávamos nelas, são incompatíveis com essa vida nova, de uma vida ressurreta, aquilo que causou o adoecimento espiritual em todos nós. E a nova vida, o que a gente vai se vestir, e que foi começado a falar, e que vamos continuar a falar, é sobre essa igualdade, é para todos, revestir-se de profunda compaixão, suportar e perdoar, amar, paz e gratidão, cheios da palavra, edificação mútua e fazer tudo em nome de Jesus. Então, a ação é intencional. Quais são as ações? Busquem, pensem e façam morrer. Isso é você quem faz. Busque. Isso você tem graça para isso, tem poder para isso, tem a ajuda do Espírito Santo para isso. Quando a gente vê uma pessoa isso não acontecer na vida, não buscar as coisas de cima, não ter interesse pelas coisas espirituais, eu fico me perguntando se o Espírito Santo está ali. Porque é Ele quem nos leva, que coloca em nós esse desejo. E o que a gente faz? Responde a Ele, obedece ao Espírito Santo, buscando, pensando nas coisas que são de cima e fazendo morrer essa natureza antiga que é incompatível com a nova vida. E eu quero trazer aqui, Paulo nos traz, o Espírito Santo nos traz estas verdades. Nesse versículo 12, olha o que é que diz o Espírito Santo para a gente. Portanto, novamente essa palavra, né? Consequentemente, já que vocês morreram, já que vocês são ressuscitados, outra coisa, o que é que a graça de Deus fez em nós? Olha o versículo 12. Como eleitos de Deus, vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos. Você foi escolhido por Deus. Não foi você quem escolheu a Deus. Foi Jesus quem te escolheu. Você foi escolhido dentre tantos trilhões de pessoas no mundo. Você foi eleito. Outra coisa, você foi separado. A palavra santo é separado. Você foi separado para Deus. E você foi amado. Eleito, santo e amado. Deus ama você. E por conta dessas verdades. E outra coisa, e o Senhor perdoou vocês. Então, eleitos, santos, separados, amados e perdoados. Todo mundo aqui, que está aqui, recebeu esta graça, estas 4 graças em sua vida. E por causa disso, porque você foi eleito, porque você foi separado, porque você é amado e porque o Senhor perdoou vocês, nós temos algumas responsabilidades em nossa vida. A vida, como Paulo falou, busquem, pensem e façam morrer. Por conta dessa graça que nos alcançou, nós temos responsabilidades para com a nossa vida. E quais são essas responsabilidades? Eu já falei sobre aqui, né? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, portanto, consequentemente, sendo assim, por conta dessas bênçãos, temos algumas responsabilidades. Vamos ver quais são as responsabilidades das coisas que a gente precisa se vestir, nos vestir de Cristo, porque o alvo de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus. Então, a gente precisa se revestir dele, olhar para Jesus e ter a mesma conduta, o mesmo comportamento, a mesma atitude, o mesmo coração. E vamos ver as coisas que a gente precisa vestir esta noite, que são as novas práticas de quem tem uma nova natureza, de quem tem uma vida ressurreta. Vista-se de profunda compaixão. Gente, profunda compaixão. Eu coloquei ali o que é compaixão, porque a gente precisa, às vezes, até definir o que significa uma profunda compaixão. Sabe uma pessoa que tem profunda compaixão?
é Jesus, o nosso modelo. Muitas vezes, nos evangelhos, a gente vê sendo relatado assim, e Jesus, profundamente comovido, tocou nele e disse, quero, fique limpo. Ou, e Jesus se comoveu profundamente com a multidão e disse, elas são como ovelhas que não têm pastor. O que é uma profunda compaixão? Profunda compaixão não é somente um sentimento de compaixão, um sentimento de pena, mas, olha, refere-se a uma emoção intensa de empatia e cuidado pelo sofrimento alheio, que impulsiona a vontade de agir para aliviar a dor e a miséria da outra pessoa. É uma consideração profunda pelas circunstâncias do outro, que leva a um desejo sincero de ajudar e um envolvimento ativo na busca pela superação do sofrimento, sendo muitas vezes descrito como amor em ação. Compaixão é amor em ação. Todas as vezes que o Evangelho fala que Jesus se compadeceu profundamente, aquilo levou Jesus a agir para aliviar o sofrimento do outro. Todas as vezes. Quando aquela multidão estava reunida, ele disse assim, eu tenho compaixão dessa multidão, porque há 3 dias está comigo e ainda não se alimentaram. Eu não quero que eles saiam por aí e desfaleçam pelo caminho. Ele não ficou só nisso. E Jesus disse, dê de comer, e fez a multiplicação dos pães. Ele alimentou a multidão. Ele foi ativo na busca pela superação do sofrimento. Aquilo foi amor em ação. Então, compaixão, isso que Paulo está dizendo para a gente, que eu e você, nós precisamos nos vestir de compaixão, de profunda compaixão. E isso, gente, só acontece com a nova natureza. A antiga natureza, o velho homem, nós todos que fomos deformados pelo pecado, nós somos naturalmente egoístas, individualistas. Nós pensamos em nós primeiro. Isso é a velha criatura. E eu preciso de uma nova atitude, de um novo comportamento. Toda hora eu estou fazendo isso. No meu casaco não é por conta disso, não. Eu quero aproveitar que talvez seja no último dia de frio do ano, e o casaco vai ficar guardado lá mais um ano, né? Precisa aproveitar. Mas está sendo legal para usar como figura de me vestir de compaixão. Deixa eu continuar aqui. Características de uma profunda compaixão é uma empatia profunda e um desejo de aliviar o sofrimento. Se não há uma ação, aquilo não é compaixão, é puro sentimento humano. A compaixão que a gente precisa se vestir é uma compaixão que nos leva à ação. E Jesus era, assim como o nosso modelo de que tem uma profunda compaixão. Como desenvolver essa compaixão? Como se vestir dessa compaixão? Se despindo do egoísmo, do individualismo, esse pecado que nos deformou a todos. Todos, quando chegamos a Jesus, nós somos egoístas. E eu tenho que abandonar o egoísmo e me vestir dessa profunda compaixão. O Senhor tem nos dado chances de exercer essa compaixão. Todos nós fazemos parte de um pequeno grupo, onde nós ali temos que intencionalmente, por conta de me vestir, me envolver com o outro, de querer ajudar, de querer de compreender, de saber como está aquela pessoa. É dessa maneira que eu me visto. Eu, a partir de hoje, vou me
importar com o meu irmão. Você pode continuar individualista ou egoísta, numa prática antiga, que deve ser despida, que tem que fazer morrer, ou se vestir dessa compaixão intencional. Olha, intencional, não espera que vá cair do céu um raio, a partir de agora eu vou começar a me importar com alguém. Não, é uma intenção que você começa a ter, porque você compreende, conhece, sabe que é isso, e sabe de uma coisa? Eu vou me vestir disso, porque eu quero ser parecida com Jesus. Então, meu querido, minha querida, se importe. Acorde para quem está do seu lado e que precisa de você. Na sua conexão tem pessoas que precisam de você, do que Deus colocou, depositou na sua vida. Então, se disponha, queira ajudar, se compadeça. Eu não sei quantas vezes você já chorou com alguém. Não é por alguém, mas com alguém, com o sofrimento do outro. E não é nem com quem é muito próximo. É muito fácil eu chorar com o meu marido, eu chorar com o meu irmão, que eu choro, o meu irmão está muito debilitado. É muito fácil eu chorar por ele, mas eu chorar por você, meu irmão em Cristo, me compadecer. E eu chorar, se eu não choro com você, por conta do seu sofrimento, há alguma coisa errada na minha vida. Ainda estou numa prática antiga, egoísta e individualista. E era assim que eu era antes de conhecer Jesus. Isso foi eu tive que agir diferente, porque a meu natural, eu não estava nem aí para ninguém. Eu não estava nem aí para ninguém, era a minha vidinha. Eu queria era a minha vidinha. Até o dia que uma pessoa pediu para conversar comigo, isso já tem muitos anos, e essa pessoa chegou para mim e começou a contar a história dela para mim. Gente, eu vou dizer para vocês, eu não sabia que as pessoas sofriam tanto, que existiam histórias terríveis. Eu não sabia, porque a minha vidinha era muito boa. A minha vidinha com meu pai, minha mãe, meus irmãos, era tudo muito tranquilo. Eu não sabia que existiam outras histórias. E quando eu ouvi aquela história, aquele dia, foi a primeira noite que eu não dormi. Eu passei a noite acordada, porque eu nunca tinha ouvido uma história tão terrível. Aquilo foi o primeiro dia. E depois, a partir dali, que eu comecei a querer ajudar, compreender, amar, me envolver, e que eu vi quantas histórias difíceis, quantas pessoas que eu posso ajudar somente com meu ouvido, com meu coração, com meu abraço. Eu posso fazer isso com uma palavra de Deus, com a palavra bíblica. Mas aquele dia foi um marco na minha vida, quando eu não sabia que as pessoas, eu vou dizer, parece uma coisa louca, mas eu não sabia que as pessoas podiam sofrer tanto. E depois eu vi histórias até muito mais terríveis do que aquela. E que pessoas que foram ajudadas, restauradas, transformadas, por conta de uma profunda compaixão, um amor em ação. Então, talvez você aqui também, não conheça a história de quem está sentado do seu lado. Não sabe se essa pessoa está sofrendo ou não. Você está tão preocupada consigo mesma ou consigo mesmo, está tão nos seus problemas, nos seus pensamentos, que está alheio ao sofrimento de quem está do seu lado. Se vista de profunda compaixão. Queira intencionalmente ajudar, compreender, amar, se importar com quem está do seu lado. Hoje eu estava atendendo no consultório. Aí a menina chegou, a recepcionista, doutora, tem essa pessoa aqui que o marido dela sofreu um acidente. Você tem como atendê-la primeiro? Eu acabei de atender aquela e chamei essa pessoa. Perguntei o que houve. Ela, não, meu marido foi atropelado, estava de bicicleta. Eu soube agora, minha filha ligou para mim, disse que ele foi para o Clériston. E eu disse, como é que ele está? Ela, não sei.
porque, eu não sei, ela só me disse isso, acho que ela não quis me dizer, e não sei o quê. E eu disse, como é o nome dele? Fulano. Eu disse, aí segurei a mão dela, vamos orar por ele. Disse, Jesus, por favor, toma essa pessoa nas tuas mãos. Jesus, manda teus anjos agora para cuidar, faz com que... E ali aquela mulher chorou, ali junto comigo. Quer dizer, eu poderia nem me importar, atender e mandar embora. Né? Quantos fazem assim? Né? Às vezes o paciente chega assim, doutora, mas o doutor nem olhou para mim. Que tem uns colegas aqui que, graças a Deus, são diferentes. Mas quantos chegam para mim e dizem, doutora, eu atendi fulano de tal, ele nem olhou, nem levantou a cabeça, nem olhou para mim, me entendeu? Quer dizer, não está nem aí para o sofrimento com a outra pessoa, em realmente se importar. Mas nós, que somos ressuscitados, que temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito de Jesus em nós, temos que intencionalmente nos vestir de compaixão. Isso é uma busca que você, se você deseja o alvo do Espírito, que é transformar você, a imagem de Cristo, faça isso a partir de hoje. Se importe, pergunte como está para ver de que maneira você pode ajudar. Às vezes é só com uma oração. E às vezes é só com o ouvido, só em ouvir. A pessoa só estava precisando falar. Mas se vestir de profunda compaixão é o que o Espírito Santo quer que a gente faça. Aqui eu falei, né? Jesus se importava. E Deus quer você semelhante a Jesus. Importar-se é uma ação. Se importe, queira ajudar, deixe de lado o orgulho, o egoísmo, para dar espaço ao quê, gente? A compaixão e a bondade. Cresça no conhecimento de Jesus e da palavra, para que seu coração se derrame em misericórdia. Qual é a outra coisa que a gente precisa se vestir? Profunda compaixão. Gente, tudo é muito parecido. Tudo é muito parecido, quase sinônimo. Por exemplo, o fruto do Espírito. Quando Paulo fala dos frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, bondade, alegria, fé, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo é um fruto. Quando a gente vai falar de um, a gente fala do outro. Porque é uma coisa só. Por exemplo, profunda compaixão e bondade. Vista-se de bondade. Você, olhe para você. Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa que alguém pode chegar assim, poxa, fulano é uma pessoa tão boa. Você é assim? Será que alguém pode dar esse testemunho acerca da sua vida, de que você é uma pessoa boa? Você sabe que Jesus quer que você seja bom? Porque Ele é bom. Porque Deus é bom. Tem uma passagem em Atos não, no Evangelho, eu vou falar sem, eu sei que está lá na frente do slide, mas não tem problema, que diz assim, Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas ele andou fazendo o bem. Você anda fazendo o bem intencionalmente, porque é você quem faz. Você não se torna bom automaticamente, você se torna bom agindo, querendo ser bom, agindo com bondade. O que é bondade? Qualidade de ser bom, marcado pela disposição de fazer o bem, ter empatia, generosidade, consideração pelos outros. Se manifesta em atos de gentileza, amabilidade, altruísmo. Você vê que tudo é muito parecido. Mas olhe para você, para a sua vida. Há atos de gentileza. Você é gentil no trato com as pessoas? Ou é aquela pessoa que diz assim, rapaz, foi uma história que eu vi uma vez, né? Que o cara faz assim, como é que está o chefe hoje? Rapaz, sei não. Parece que hoje ele lustrou a ferradura e está ali. Tem gente que é assim. Tem gente que tem até medo de chegar perto. Sabe? Deus me livre, hoje o cara está brabo.
Mas um discípulo de Jesus, nunca Jesus esteve assim. E o alvo do Espírito Santo em nós é nos transformar à imagem de Cristo. Então, atos de gentileza, de bondade, de consideração, são coisas que nós vamos nos vestir, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Tenha preocupação, você vê, muito parecido com profunda compaixão. Tenha preocupação e consideração pelos outros. Isso é a base do comportamento bondoso. Aqui nós temos tantas chances de ser bom. Ser bom dentro de casa, começa ali dentro. Não é só ser bom com as pessoas de fora. A bondade começa ali dentro, com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola, com seus irmãos em Cristo. Tenha preocupação e consideração. Jesus andou fazendo o bem. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Lamentações 2, 23, 25, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Deus é bom. E Paulo diz assim, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se vista de bondade. Jesus era bom com as pessoas. Deus é bom. Vista-se de Jesus. Deixa que Jesus apareça. Se vista dele. Abandone a grosseria, a aspereza no falar, a falta de consideração, de respeito pelo outro. Se vista de bondade. Queira ser apontado como Jesus era apontado como bom. Queira ser apontado como uma pessoa boa, com seus atos de gentileza e consideração. Olha o que Jesus falou. Digo, porém, a vocês que me ouvem, o que é que ele diz para a gente que ouve Jesus? Amem seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E o que lhe tirar uma capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Isso são atos de bondade. São atos de bondade. Porque a gente é fácil ser bom com as pessoas que nos tratam bem. Mas aqueles quando não somos bem tratados. E quando pessoas se levantam contra nós, aqui chamando inimigos, pessoas que se levantam contra nós, o que é que nós fazemos? Oramos, abençoamos, amamos. Quer que amar, tratar bem, atos de bondade e consideração e respeito para com aquela pessoa. Esse aqui a gente precisa se vestir de bondade. Deseje se vestir de bondade. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que façam a vocês. Tratem os outros do jeito que você quer ser tratado. Se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vamos ler juntos aqui? Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa. Pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Olha, a quem a gente vai se assemelhar com as nossas intenções. Deus é bondoso até para os ingratos e maus. Vista-se de bondade. Vista-se de bondade. Se veja agora se vestindo de bondade.
Feche os olhos e bote assim a bondade. Bondade, Senhor, a partir de hoje. Meu Espírito Santo, me ajude a viver com atos de bondade, consideração, generosidade, preocupação com o outro. Vista-se de bondade. Qual a outra vestimenta? Que é tudo muito parecido. Vista-se de humildade. O que é ser humilde? O que é ser humilde? Eu encontrei uns versículos que eu coloquei aqui, que a gente vai ler, que reflete muito bem o que é humildade. A humildade, que é essa visão correta de si mesmo. A humildade envolve reconhecer o próprio lugar diante de Deus e dos outros. Olha que nós somos parte do corpo de Cristo. Né? Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Eu não sou o corpo. Nós somos o corpo. E para que o corpo funcione, cada parte precisa estar funcionando bem. Eu preciso funcionar bem, você precisa funcionar bem. E não adianta somente eu funcionar bem, eu não preciso das outras partes do corpo. Não, sem o resto eu não sou corpo. Então, eu preciso reconhecer o meu próprio lugar no corpo de Cristo. Eu faço parte. Eu sou parte. Eu não sou, eu sou parte. E eu preciso do outro, senão não funciono. Você não funciona sozinho. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, humildade é reconhecer o seu próprio lugar diante de Deus e dos outros, sem orgulho ou vaidade. É um conceito equilibrado de si mesmo, que leva à autoavaliação, ao respeito pelos outros e à submissão à vontade divina. Olha aqui uma coisa interessante. Jesus é humilde. Deus é humilde. Agora imagina, Deus é humilde. E nós, meros mortais, nos consideramos algo. O pecado como deforma, como adoece. Orgulho, vaidade. Eu não sou nada. Eu sou parte de um todo. E essa visão equilibrada é que significa a humildade. É o reconhecimento de Deus. Por exemplo, eu vou ler depois uns versículos. O reconhecimento de Deus. Por exemplo, tem uma pessoa aqui na nossa comunidade, que quando ele acaba de falar, eu não vou dizer quem é, que ele diz assim, só a ele toda a honra e toda a glória. Não vou dizer quem é. É esse reconhecimento, sabe? De que só a ele toda a honra e toda a glória. De que porque por ele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É esse reconhecimento de que tudo é dele e para ele. Não é meu nem para mim, é dele e para ele. Isso é uma característica da humildade bíblica, a consciência das limitações. Nós somos limitados, todos somos limitados. Eu preciso de você e você precisa de mim. Tem até uma musiquinha, né? Eu preciso de você. Uma coisa assim, mas vamos cantar não. Aliás, depois a gente pode até cantar. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu tenho consciência das minhas limitações. Eu sou somente parte. E você é somente parte. Nós precisamos uns dos outros. A humildade não é um egoísmo, é uma submissão à vontade divina. Você vê, Jesus chegou ali, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. É a submissão à vontade de Deus. É o que Deus quer. Isso é humildade, é uma atitude de serviço. Nós estamos aqui para servir. Jesus, que é o nosso exemplo de humildade, que ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E antes de morrer, a última ação de Jesus, antes de ser preso e crucificado, foi lavar os pés dos discípulos, numa ação mais humilde possível do ser humano naquela época, aquele escravo que lavava os pés. Foi o que Jesus fez. Essa atitude de serviço.
nos dispormos para servir o outro, seja no que for. O que é que está precisando de mim aqui? O que é que eu posso fazer? Está precisando de algo? Quer que eu lave aquilo ali? Isso são atitudes de serviço e de humildade. Eu botei essa gravura aqui. Eu quero que você me diga ali, quem é humilde? Quem é humilde? Nós não sabemos. Porque não é aparência, é uma atitude de coração. A gente pode dizer, esse cara é orgulhoso. Você não sabe, pode ser um cristão cheio do Espírito Santo. E que vive e trabalha para distribuir o que ele tem para os pobres, faz aí um trabalho magnífico, não sabemos. E aquele ali pode estar cheio de orgulho. Porque posso, eu que sustento tudo. Porque se não fosse eu, minha família, porque por minha capacidade, eu fui lavando roupa, que eu sustentei 5 filhos na faculdade, fui eu. A gente não sabe. A gente não sabe, porque não é a aparência, é uma atitude do coração. Ok? A humildade não é orgulho e soberba, não é fraqueza e submissão servil, porque senão Jesus seria fraco. Humildade não é isso, é essa visão equilibrada. A humildade é... Olha os versículos que eu encontrei. A gente estava lendo Jó esses dias, que eu amo o livro de Jó, principalmente esses últimos capítulos. Dá vontade de morar lá. Olha Jó 33, 6 e 7. Olha, gente, que descrição de uma pessoa que tem consciência de si em relação a Deus e aos outros. Isso é Eliú quem fala. Eis que diante de Deus, ele falando para Jó, Eliú fez assim, olha, Jó, diante de Deus, eu sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não vai ser pesada sobre você. Olha que coisa mais linda, gente. Porque tem pessoas que têm orgulho de que os outros tenham medo dele. Eita, chegou fulano. Né? Tem pessoas que pesa a mão sobre o outro como se ele não fosse de barro, como se ele não fosse igual. Mas olha que versículo, que beleza de versículo. Eu fui também formado do pó, do barro. Minha mão não vai ser pesada sobre você. Olha o outro versículo lindo. 2 Coríntios 3:5. Olha o que Paulo fala. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Paulo sabia que a capacidade dele vinha de Deus. Não é o grande apóstolo Paulo. Não, é o principal dos pecadores, apóstolo Paulo. Porque ele se denominou o principal dos pecadores. Então, não é o grande apóstolo, é o principal dos pecadores, apóstolo Paulo. Ele disse assim, não é por minha capacidade, a minha capacidade vem de Deus. Isso é humildade, quando eu reconheço que a minha capacidade vem de Deus. Outra coisa que Jesus falou, o que é humildade? Reconhecer que, vamos ler juntos? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos repetir? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso é humildade. Reconhecer que eu preciso de Jesus. Que sem Ele eu não consigo fazer nada. Que a minha capacidade vem dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso é a humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade, sendo manso e humilde de coração, e ensinando que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Acho que ainda vai dar, ainda está mais essa roupa aqui para a gente falar essa noite, acho que a gente vai parar aqui. Vista-se de mansidão. Isso é o que a gente está seguindo Colossenses, viu, gente? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de mansidão, e ele vai continuar, de longanimidade, perdão e amor.
Isso são as coisas que nós temos, as novas práticas de quem está ressuscitado com Cristo, de quem faz morrer a velha natureza, faz morrer e se reveste da nova natureza. Vestir-se de mansidão. E pensar o que é mansidão. Uma imagem, que logo que vem de mansidão, é de um cavalo. Né? Quando eu penso em mansidão, eu penso logo no cavalo. Eu pensei, vou ver se encontro um vídeo de um cavalo sendo amansado para botar, mas não encontrei. Assim, só vi cavalo selvagem ou manso. Porque o cavalo, ele tem aquela força selvagem muito forte. E ele é domado, a ponto dele aceitar que uma criancinha monte nele. Tem que dizer assim, isso aqui, pode botar, porque é um cavalo muito manso. Ele gosta, né, de crianças aqui que fazem, né, montaria nele, etc. Porque ele perdeu a força? Não, ele foi domada aquela força. Então, o que é mansidão? É a qualidade de ser dócil, brando e pacífico, que não se irrita facilmente, mas que também não confunde a força com fraqueza, sendo uma virtude de humildade e autodomínio que se manifesta na coragem para agir com calma e respeito, mesmo em momentos de dificuldade. É um fruto do Espírito Santo. Então, a mansidão, que tem a ver com humildade, tem a ver com autodomínio, com domínio próprio, com a temperança. É não agir pelo temperamento. Dizer, mas eu sou assim mesmo. Não, você era assim mesmo. Tem gente que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Não, tá bom, pau que nasce torto, morre torto. Sepulta e ressuscita uma nova madeira. Não vou nem dizer o novo pau, que fica feio, né? Uma nova madeira. Né? Então, o torto foi sepultado. O torto é que era o bravo, impulsivo, temperamental. Chega de ser natural, de agir por temperamento. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar no domínio próprio, a nos domar, a nos tornar mansos. Jesus era manso. Então, o nosso alvo é sermos semelhantes a Jesus, sermos imitadores de Cristo. Enquanto você agir pelo temperamento, pelos seus impulsos, você vai errar o alvo sempre, porque o alvo é a mansidão, é sermos parecidos com o Senhor. Características da mansidão, vamos ler juntos? A força controlada, a humildade, a paciência e a tranquilidade. Não tem nada a ver com o temperamento. Diz assim, né? Ser manso é ser fleumático. Porque o fleumático parece isso aí, parece só, tá? Parece, porque o coração não é assim, não. O coração não é assim, não. Pode até parecer, mas não é. Quem é Jesus. Quem é o Espírito Santo. Seja qual for o temperamento, ele precisa domar a sua força e ser dócil. O Espírito Santo é dócil, gente. Ele é dócil, ele é gentil. Ninguém nunca aqui foi agredido pelo Espírito Santo. Ele sempre, quando ele fala de maneira dócil. Pode ser a coisa mais dura e difícil de ouvir, mas é com tanta docilidade que constrange. Quantas vezes o Senhor me corrigiu, de eu ouvir a voz do Espírito, ser corrigida, de ouvir uma coisa tão difícil, mas com tanta brandura. Como só Ele consegue fazer um negócio desse, falar algo tão... correção, mas com docilidade. É algo totalmente divino. Mas esse Espírito habita em nós e é possível buscarmos intencionalmente a mansidão e controlar os nossos impulsos. Botei aqui, mansidão e docilidade, que tem a ver. Perdão, tudo é muito parecido. Mansidão e fraqueza. É importante ressaltar que a mansidão não é o oposto de força. Pelo contrário, é uma demonstração de o quê, gente? Poder controlado e sabedoria para agir com
respeito mesmo diante das adversidades. Sabedoria para agir com respeito mesmo diante das adversidades. Esse versículo bem conhecido, vamos ler juntos? Tomem, Jesus falando para você e para mim. Vamos lá? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Olha o que ele diz, eu sou manso. Mesmo diante da zombaria e da dor, do abandono, Jesus manteve a sua força domada, mostrando controle sobre a sua própria aflição e plano divino. Gente, Jesus foi provocado quando ele foi preso. Quanto ele foi provocado pela multidão, pelos principais dos sacerdotes, por Pilatos. Quer dizer que você é rei? Quer dizer que você é rei? Ainda colocaram nele um manto de púrpura, deram um caniço para ele segurar, como se fosse um cetro, né? Uma coroa de espinhos, aquilo tudo. Eu queria ver nós naquela situação, se eu não ia usar do meu poder, da minha força. Mas ele, como um cordeiro mudo, como diz a palavra, ele não abriu a sua boca, ele se submeteu à vontade divina. Pilatos, então você é rei? E ele ficou calado. Ainda disse, você não vai me dizer nada? Vocês não sabem que eu tenho autoridade para soltar você ou para prender você? E ele respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Isso é força domada. Eu vou pedir a Edlin para passar um vídeo. Por favor, apaguem as luzes. Apague as luzes para a gente ver esse vídeo. Apague as luzes, por favor.
Nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Isso é força ou fraqueza? Cristo, manso e humilde. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Apesar de toda a provocação que Jesus sofreu, ele não abriu a boca. Ele se submeteu à vontade divina. Ele domou a força. Isso é ser manso e humilde. Essa é uma figura de mansidão e de humildade. E para a gente encerrar, a gente pode perguntar assim, como ser manso? Aqui, a crucificação. Controle seus impulsos. Pense antes de agir e de falar. Há um tempo entre a sua ação, o seu pensamento e a sua ação. Há um tempo, e você precisa saber disso, e você pode mudar a sua ação. Tem gente que vive, se relaciona como se estivesse num jogo de ping-pong. É dando raquetada o tempo todo. Diz algo, pá, devolve, vai, pá. Ei, não precisa dar raquetada. Escolha a melhor ação. Seja bondoso. Haja com humildade, com compaixão. Seja manso. Controle a sua força. Olha o que diz Provérbios 29:11. Vamos ler juntos? O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Não use o seu temperamento como desculpa. Vamos ler juntos esse amarelo? Não use o seu temperamento como desculpa. Revidar, se vingar. Só vou terminar essa parte de mansidão. Revidar, se vingar. Olha o que diz Romanos 12:19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça como Jesus, entregue-se àquele que julga retamente. Sabe quem faz o julgamento correto? É Deus. 1 Pedro 12:23 está assim falando de Jesus, pois ele, quando insultado, e a gente viu, sabem dos evangelhos, o quanto ele foi insultado, e o que acontecia? Como é que Jesus fazia? Ele não revidava com insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas o que ele fazia? Vamos ler juntos? Mas se entregava àquele que julga retamente. Entregue-se a Deus. Entregue sua vida a Deus. Deus está nos chamando para sermos como Jesus. Para sermos como Jesus. Será que dá tempo de passar um videozinho de 1 minuto? Vamos encerrar com esse vídeo e a gente vai orar. Bota o último vídeo. Deus está nos chamando para sermos como Jesus. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto.
e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é a palavra final. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor de mim, esse a achará. Parece que a gente perde quando a gente abre mão dos nossos impulsos, da nossa força, do nosso temperamento, das nossas velhas práticas, da nossa antiga maneira de ser. Não, a gente não perde. A gente está perdido assim. A gente ganha é se vestindo de Cristo, é demonstrar, carregando cada dia a cruz, é se vestindo de mansidão, de humildade, de bondade, de compaixão. É isso que Deus quer para cada um de nós. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. E a gente vai orar. E eu quero que a gente venha aqui na frente, para aqueles que desejam se revestir, que percebe que está despido ainda, que foi sepultado, mas que o velho homem parece que fica se revirando ali dentro da sepultura, que ainda não deixou que o novo homem assumisse o controle da vida, mas que hoje diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Jesus, eu quero ser parecido contigo. Eu quero me vestir do Senhor, Jesus. Eu quero que as minhas roupas sejam o Senhor. Eu quero que olhem para mim e te vejam, Jesus. É isso que eu quero. Eu quero que a partir de hoje o Senhor assuma o controle da minha vida. Espírito Santo, eu desejo que o Senhor me encha de Ti, para que eu manifeste a vida de Jesus neste meu corpo mortal. Nós vamos orar, vou pedir a Nílis, vem cá, Nílis. Senhor Jesus, nosso alvo é o Senhor, nossa motivação é o Senhor, nosso desejo é o Senhor. Espírito de Deus, Tu que passeias, Tu que edificas, Tu que limpas, Tu que adorna a igreja. Espírito de Deus, estamos aqui para nos vestir de Cristo, assumir o caminho estreito, assumir a renúncia para seguirmos como discípulos de Jesus. Estamos aqui à frente com o nosso coração dizendo: Senhor, veste-nos esta noite para sermos como Jesus. Queremos também nos vestir esta noite para sermos como Jesus. Queremos assumir agora a postura de abrir mão dessas práticas velhas e assumir as práticas novas da mansidão, da bondade, da compaixão. Colocamos diante de Ti a nossa incapacidade. Nós não vamos conseguir, por isso nós não vamos lutar na nossa força e sim na Tua força. E sabemos que vamos conseguir, porque o Senhor que começou a boa obra vai nos aperfeiçoar,
até o dia de Cristo. Eu oro por todos aqueles que estão aqui, para que, Senhor, em nome de Jesus, obtenham este plus, esta verdade, esta vontade, esta vitória, revestindo-se de Cristo, e assim reflitam e brilhem a glória de Jesus em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós nos comprometemos e assim oramos para a glória de Deus. Amém e amém. Você já tem o Espírito Santo, você já está capacitado, então faça isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. E olha aqui para frente. Olha aqui para frente. Estou com um buquê de flores. Buquê de flores a flor se chama alface. Ok? Estou com alface, um buquê lindíssimo. Esse aqui já é meu, claro, né? Esse aqui já é meu. E aqui está uma quantidadezinha de tomate cereja maravilhoso. Olha, tomate, olha que coisa linda. Só que é o seguinte, pessoal. Você, ali na saída, você vai ter couve, alface, e uma série de coisas, e tomatinho. Aí você fala, meu Deus do céu, virou hortaliça aqui, agora virou hortifruti. É, meu irmão, que o pessoal do Videira Café está fazendo isso. Está trazendo essas hortaliças para que isso seja para a obra missionária. Então, se você puder levar um alface, uma couve, um tomatezinho, que foi doado por quem planta isso, então vai ser uma bênção para a tua vida e vai ser uma bênção para a obra missionária. Lá não tem muito não, viu? Que você vá lá e pegue lá o seu alface, porque o meu já peguei.